Quando a cidade dorme, segredos despertam. No silêncio da madrugada, histórias esquecidas voltam a falar. Aqui, cada detalhe é uma pista. Cada som, um passo em direção à verdade. Em um mundo onde crimes se perdem no tempo, nós resgatamos as vozes que o medo tentou calar. Prepare-se para revisitar os mistérios mais sombrios e intrigantes da história. Bem-vindo ao True Crime, onde o frio na espinha é apenas o começo e cada caso é uma viagem ao desconhecido. Este vídeo contém referências a um crime real. A narração será calma, sem descrições gráficas, para que possamos revisitar esta história com respeito e cuidado. Respire fundo, ajuste seu volume e permita que o som da chuva acompanhe cada passo desta narrativa. A noite de Natal de 1996 deveria ser um momento de alegria para a família Ramsey. Uma casa iluminada, presentes sob a árvore e a esperança de mais um ano repleto de conquistas. Mas, naquela madrugada gelada em Boulder, Colorado, a vida da pequena JonBenet, de apenas 6 anos, foi brutalmente interrompida. O que deveria ser apenas uma lembrança natalina se transformou em um dos crimes mais chocantes da história americana. Um mistério que mistura inocência, beleza, fama, falhas policiais, teorias perturbadoras e uma pergunta que ecoa até hoje. Quem matou JonBenet Ramsey? Ao longo das próximas horas, você vai mergulhar em cada detalhe deste caso. Uma história sombria que envolve cartas de resgate enigmáticas, investigações falhas, suspeitas sobre os próprios pais, uma cobertura midiática implacável e segredos que permanecem sem resposta, mesmo após quase 3 décadas. JonBenet Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990, em Atlanta, Geórgia. Filha de John Bennett Ramsey e Patricia Patsy Ramsey, JonBenet cresceu em um ambiente de luxo e privilégios. Seu pai era um executivo bem-sucedido da área de tecnologia, com uma fortuna que ultrapassava milhões de dólares. Sua mãe, Patsy, era uma ex-miss que carregava consigo uma paixão pelos concursos de beleza e a vida de destaque social. Não demorou para que essa paixão fosse projetada na filha. JonBenet se tornou uma pequena estrela dos concursos infantis de beleza. Com vestidos brilhantes, maquiagem chamativa e coreografias ensaiadas, ela encantava juízes e público com seu carisma e aparência angelical. Para uns, ela era apenas uma criança vivendo os sonhos da mãe. Para outros, era o retrato de uma infância roubada, transformada em espetáculo. Apesar do glamour dos concursos, aqueles que conviveram com a família descrevem JonBenet como uma criança alegre, doce e carinhosa. Gostava de brincar, cantar, dançar. Uma menina comum, vivendo sob os holofotes de uma vida incomum. Mas por trás dos sorrisos nas passarelas e das fotos em revistas, algo sombrio se aproximava. Em poucos anos, aquela imagem de uma criança cheia de vida se transformaria em manchetes de jornal, estampada não mais por suas vitórias nos palcos, mas pelo mistério de sua morte brutal. Era 25 de dezembro de 1996. A cidade de Boulder, no Colorado, estava silenciosa, coberta pela neve. Dentro da mansão dos Ramsey, o clima era de celebração. JonBenet havia ganhado presentes, brincado com os pais e com o irmão mais velho, Burke, de 9 anos. A família parecia viver um Natal perfeito. Às 22 horas, segundo os pais, JonBenet foi colocada para dormir. Era apenas mais uma noite festiva, ou pelo menos deveria ter sido.
No dia seguinte, 26 de dezembro, por volta das 5h30 da manhã, Patsy Ramsey desceu as escadas. Mas ao chegar até a cozinha, encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma carta de resgate deixada sobre os degraus da escada. Em pânico, Patsy correu para o quarto de JonBenet e percebeu que a menina não estava em sua cama. A criança havia desaparecido. Poucos minutos depois, a polícia foi acionada. Mas desde o primeiro momento, os erros começaram a se acumular. A casa não foi devidamente isolada. Amigos da família foram autorizados a entrar e circular pelos cômodos. O local do crime se transformou em um palco de confusão e contaminação de provas. A carta de resgate encontrada por Patsy era estranha. Escrita à mão, em 3 páginas, afirmava que JonBenet havia sido sequestrada por um grupo estrangeiro que exigia $118 mil para a libertação da menina. O valor era peculiar. Não era um número redondo, não era uma quantia comum em casos de sequestro. Mais tarde, os investigadores perceberiam que era exatamente o valor do bônus anual que John Ramsey, o pai de JonBenet, havia recebido naquele mesmo ano. Coincidência? Ou um detalhe que ligava o autor da carta diretamente à família? O texto era longo, prolixo e cheio de detalhes que não combinavam com um sequestro real. Normalmente, cartas de resgate são curtas e diretas, mas essa parecia quase teatral, cheia de frases dramáticas como: "Se tentarem enganar-nos, a criança será executada." Especialistas em caligrafia seriam chamados nos meses seguintes. Mas desde o início, a carta já deixava uma pergunta no ar. Estaria mesmo diante de um sequestro? Ou aquilo era apenas uma encenação? Enquanto a polícia acreditava tratar-se de um sequestro, John Ramsey e um de seus amigos começaram a vasculhar a casa. E foi no porão, em um pequeno cômodo de difícil acesso, que John encontrou sua filha. O corpo de JonBenet estava coberto por um cobertor branco. Sua boca estava amordaçada com fita adesiva. Havia sinais de estrangulamento e, de forma ainda mais perturbadora, sinais de violência física. O que deveria ser uma busca pela criança sequestrada terminou em uma descoberta macabra dentro da própria casa. A menina nunca havia saído dali. Ela estava morta o tempo todo. O caso, que já era estranho, agora se tornava ainda mais enigmático. Se havia uma carta de resgate, por que JonBenet estava morta dentro da própria residência? Quem escreveria um bilhete tão elaborado sem ter levado a criança? E, acima de tudo, quem dentro daquela casa tinha tempo e oportunidade para cometer um crime tão brutal? Quando a polícia de Boulder chegou à mansão dos Ramsey, a cena do crime já havia sido comprometida. Os agentes não isolaram devidamente o local. Vizinhos, amigos da família e até pastores da igreja foram autorizados a entrar e circular livremente pela casa. Pessoas caminharam pela cozinha, tocaram em portas, copos e objetos, destruindo qualquer chance de preservar provas cruciais. O porão, onde o corpo de JonBenet seria encontrado mais tarde, sequer foi inspecionado na primeira varredura. Se tivessem feito uma busca minuciosa desde o início, o corpo teria sido encontrado muito antes, talvez ainda durante a madrugada. Esse conjunto de falhas prejudicaria a investigação de forma irreversível. O caso JonBenet começou a ruir já nos primeiros minutos. O assassinato de JonBenet rapidamente se transformou em um espetáculo midiático. A imagem da menina loira, com maquiagem pesada e vestidos brilhantes nos concursos de beleza infantis, chocava e fascinava o público.
Jornais estampavam diariamente fotos da criança sorridente, contrastando com as manchetes sombrias de seu assassinato. A televisão explorava cada detalhe da vida dos Ramsey. O caso não era apenas policial, era também social, cultural e até político. Quem havia matado John Benner? Seria um maníaco que invadiu a mansão? Ou alguém de dentro da própria família? A cada nova edição dos jornais, mais dúvidas e teorias surgiam. O caso deixou de ser apenas uma investigação para se tornar um julgamento público. Logo, a polícia começou a olhar para dentro da própria casa. A carta de resgate levantava muitas suspeitas. Por que exigir exatamente $118 mil? O valor idêntico ao bônus anual de John Ramsey. Por que escrever 3 páginas inteiras, quando sequestros normalmente exigem mensagens rápidas? Especialistas concluíram que a carta havia sido escrita com papel e caneta da própria casa dos Ramsey. Ou seja, quem a escreveu teve tempo, calma e acesso aos objetos pessoais da família. As incoerências não paravam por aí. Patsy afirmou ter encontrado a carta às 5h30 da manhã, mas a caligrafia nunca foi conclusivamente excluída das análises. Muitos peritos acreditam que a escrita tinha características femininas. A polícia, então, começou a se perguntar: será que Patsy, a mãe, havia escrito a carta como forma de encobrir algo? E John, o pai, que foi o responsável por finalmente encontrar o corpo da filha no porão? Por que apenas ele, entre tantos policiais e familiares, foi direto ao local onde John Benner estava? Até mesmo Burke, o irmão de 9 anos, foi alvo de especulações. Alguns acreditavam que ele poderia ter se envolvido em um acidente durante uma briga infantil e que os pais teriam encoberto a verdade para protegê-lo. A partir desse momento, a tragédia de uma família se transformou em um campo de batalha entre polícia, mídia e opinião pública. Para muitos, os pais eram vítimas de um crime brutal. Para outros, eles eram os verdadeiros culpados. A carta de resgate se tornaria um dos elementos mais estranhos de todo o caso. Escrita em 3 páginas, com frases longas e dramáticas, parecia mais saída de um roteiro de filme do que de um sequestro real. Especialistas em caligrafia concluíram que havia traços compatíveis com a escrita de Patsy, a mãe, mas nunca houve prova definitiva. Outros analistas observaram que a carta foi escrita com calma, provavelmente dentro da própria casa, usando o material dos Ramsey. Por que alguém que invade uma casa durante a noite para sequestrar uma criança perderia tanto tempo escrevendo uma carta tão extensa? Isso levava a crer que o bilhete era uma encenação, uma forma de desviar as investigações da verdade. Os depoimentos da família Ramsey estavam cheios de inconsistências. Patsy disse ter descido para preparar café e encontrado a carta, mas testemunhas apontaram contradições em seu comportamento naquela manhã. John, ao encontrar o corpo da filha no porão, carregou-a nos braços para a sala, contaminando ainda mais a cena do crime. O comportamento dos pais diante das câmeras também foi alvo de críticas. Muitos acharam estranho o controle emocional de John e o tom ensaiado de Patsy em entrevistas. Ao mesmo tempo, a mídia explorava imagens antigas de John Benner em concursos de beleza, alimentando teorias de abuso, exploração e até de que a menina poderia ter sido vítima de pessoas próximas. Com o passar dos anos, diversas teorias surgiram. Teoria da família. Para muitos, um dos pais teria matado John Benner em um momento de fúria ou acidente.
e a carta seria parte de uma encenação. Teoria do irmão. Burke, de 9 anos, teria se envolvido em uma briga infantil com a irmã. Temendo o escândalo, os pais teriam encoberto o caso. Teoria do intruso. Alguns acreditam que um invasor entrou pela janela do porão e cometeu o crime. Porém, essa hipótese sempre teve pouca sustentação, já que havia poucos sinais de arrombamento. Teorias externas. Há quem associa o caso a círculos de pedofilia, seitas secretas ou até teorias conspiratórias mais obscuras, alimentadas pelo fato de nunca ter havido solução. Nos anos 2000, novas análises de DNA encontraram amostras masculinas desconhecidas nas roupas de John Benet. Isso fortaleceu a hipótese de um intruso. Contudo, até hoje, o material genético não levou a nenhuma prisão concreta. Em 2016, no 20º aniversário do caso, um suspeito foi investigado após confessar envolvimento, mas sua versão foi rapidamente descartada por inconsistências e problemas psicológicos. Quase 3 décadas depois, o assassinato continua oficialmente não resolvido. O caso John Benet Ramsey é mais do que um crime não resolvido. É o retrato de como erros policiais, exposição midiática e segredos familiares podem transformar uma investigação em um labirinto sem saída. John Benet tinha apenas 6 anos. Seu sorriso encantava palcos de concursos, mas sua vida foi interrompida de forma cruel e até hoje não sabemos por quem. E a pergunta permanece, ecoando pelo tempo, atormentando gerações de investigadores, jornalistas e curiosos. Quem matou John Benet Ramsey? Talvez a resposta esteja escondida em algum detalhe esquecido nos arquivos. Talvez nunca saibamos a verdade. Mas uma coisa é certa: a memória de John Benet continua viva, não apenas como vítima, mas como símbolo de um mistério que o mundo ainda insiste em tentar decifrar. E assim, chegamos ao fim desta investigação. O mistério continua e talvez nunca seja resolvido. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acredita que foi o responsável por este crime? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou ler todos. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo mistério.